carros tão rápidos que foram banidos. Já imaginou um carro tão absurdamente, ridiculamente, magnificamente rápido que a turma do Deixa Disso resolveu banir o bichinho das pistas? Pois é, meus amigos, isso aconteceu. E não foi só uma vez não. Ao longo da história, alguns carros chegaram com um apetite insaciável por velocidade, deixando os outros competidores comendo poeira. E os organizadores morrendo de medo. Eles eram tão superiores, tão à frente do seu tempo, que acabaram considerados injustos para os pobres coitados que ousavam competir contra eles. E o que aconteceu? Foram banidos, mandados para o cantinho da vergonha, ou da glória, dependendo de como você vê a coisa. Nesse vídeo, vamos mergulhar no mundo insano desses carros banidos. Vamos entender o que os tornava tão especiais, tão dominantes e tão perigosos, talvez? Será que era pura engenharia genial? Uma pitada de ousadia? Ou simplesmente falta de concorrência decente na época? Preparem-se para conhecer as máquinas que fizeram história, desafiaram as regras e, no final das contas, foram vítimas do próprio sucesso. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser mais emocionante do que ultrapassar um Fusca em subida com um desses monstros. A década era de 70. Homens usavam bigodes duvidosos e os carros... Bem, os carros ainda tentavam se encontrar. Aí surge o Chaparral 2J, parecendo ter saído de um filme de ficção científica. Enquanto os outros competidores apostavam em motores barulhentos e aerodinâmica questionável, o 2J chegou com um truque novo: 2 ventiladores gigantescos na traseira. Não, eles não serviam para refrescar o piloto suado. Esses ventiladores eram parte de um sistema de vácuo que literalmente sugava o carro contra o chão. Imaginem só a cena. Lá vai o Chaparral 2VJ, fazendo um barulho infernal com seus ventiladores, mas grudado no asfalto como se estivesse em um trilho de trem. Nas curvas, então, era uma piada. Enquanto os outros pilotos lutavam contra a física, o 2J simplesmente ignorava as leis da natureza e fazia curvas em velocidades absurdas. Os outros pilotos, claro, ficaram furiosos. "Isso é trapaça", gritavam eles, e para ser justo, era difícil discordar. O Chaparral 2J era tão superior que acabou banido em menos de um ano. Uma pena, ou melhor, uma vitória para a ousadia. A Porsche. Uma marca que dispensa apresentações, sinônimo de velocidade, precisão e, no caso da 91730, um pouquinho de parece que exageramos. Imagine um carro com mais de 1.500 cavalos de potência, capaz de ir de 0 a 100 km por hora em menos de 2 segundos. Não, você não leu errado. Estamos falando dos anos 70, uma época em que os carros ainda usavam carburadores e os pilotos, capacetes de couro. A Porsche 91730 era um monstro indomável, um foguete disfarçado de carro de corrida. Ela dominou o campeonato Can-Am de 1973 com uma facilidade assustadora. As corridas se tornaram um show particular da Porsche, com os outros competidores brigando pelas migalhas. Era como assistir a uma luta entre um leão faminto e um bando de gatinhos assustados. O resultado? Tedioso. A Porsche venceu tudo, humilhou a concorrência e, no final das contas, foi punida por ser boa demais. O regulamento foi alterado para limitar a potência dos motores e, assim, a era de ouro da 91730 chegou ao fim. Uma pena, mas que era divertido enquanto durou, isso era. Em 1992, a Williams chegou com um carro que parecia ter vindo do futuro, o FW14B. Enquanto os outros carros pareciam carrinhos de brinquedo, o FW14B era uma obra de arte da engenharia. Suspensão ativa, controle de tração, câmbio semiautomático, aerodinâmica de outro mundo. Era tecnologia demais para uma época em que os celulares ainda eram tijolões com antena. E quem estava ao volante dessa maravilha tecnológica? Nigel Mansell, um sujeito com bigode de respeito e um pé direito ainda mais respeitável. Resultado? Domínio absoluto. O FW14B era tão superior que transformou a Fórmula 1 em um campeonato monótono. Mansell vencia com uma facilidade irritante, deixando os outros pilotos frustrados e a torcida entediada. A FIA, então, decidiu agir.
Em 1994, as suspensões ativas e outros auxílios eletrônicos foram banidos, tudo para conter a supremacia do FW14B. O carro que era perfeito demais, avançado demais, teve que ser freado. Que ironia, não? O Nissan GT-R R35, carinhosamente apelidado de Godzilla, é um daqueles carros que nascem para desafiar os limites. E quando falamos em limites, estamos falando da paciência dos organizadores de corridas amadoras também. Nas mãos dos toners certos, ou seria errados, o GT-R se transforma em um monstro indomável, capaz de humilhar carros muito mais caros e potentes. O problema é que essa surra de performance, essa avalanche de cavalos de potência e segundos raspados no cronômetro, começou a incomodar. Ninguém gosta de perder, certo? E quando você perde para um carro que, teoricamente, não deveria ser tão rápido assim, a frustração é ainda maior. Resultado? Várias categorias amadoras começaram a criar regras específicas para barrar o GT-R, limitando peso, potência e modificações. Uma espécie de banimento silencioso para conter o Godzilla e seus súditos tunados. Década de 80. A era dos excessos. Cabelos coloridos, ombreiras extravagantes e carros de rally completamente insanos. E quando falamos em insanidade, o Audi 4 S1 era o rei da festa. Enquanto os outros carros ainda patinavam com suas trações traseiras, o 4S1 chegava com sua revolucionária tração integral, simplesmente ignorando as condições climáticas e os terrenos acidentados. Mas a cereja do bolo, ou melhor, o míssil teleguiado sobre rodas, era a versão S1 com mais de 600 cavalos de potência. Era potência demais para qualquer um, até mesmo para os pilotos mais experientes. O carro saltava, derrapava, voava baixo e, às vezes, voava alto demais. O grupo B do WRC se tornou um espetáculo de tirar o fôlego, mas também um palco para tragédias. E o 4S1, com sua velocidade brutal e sua sede por adrenalina, se tornou um símbolo dessa era de ouro e perigo. O grupo B acabou extinto por questões de segurança e o 4S1, junto com outros monstros da época, virou lenda. Uma lenda que, felizmente ou infelizmente, não se repetiu. E aí, pessoal? Depois dessa viagem alucinante pelo mundo dos carros banidos, qual deles deixou vocês mais impressionados? Qual foi o mais absurdo, o mais injustiçado ou o que mais mereceu a punição? Contem pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like poderoso, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras automobilísticas. Até a próxima!